E oi, pessoal, mais um aulão gratuito começando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o poder do People Analytics para nossa área de RH, para o time de RH. É um aulão super bacana. A gente vai abordar aqui todos os benefícios, como implementar o People Analytics, algumas reflexões. Então, vocês vão ver que no decorrer do nosso aulão teremos muitos conteúdos aí sobre People Analytics, sobre esse universo que é People Analytics. Antes da gente iniciar aqui o nosso aulão, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum aulão ou conteúdo que a gente publicar por aqui, tá bom? Deixa o seu like no vídeo para a gente entender ali o termômetro, se você gostou do aulão, né? Para que a gente possa também trazer melhorias caso você não tenha gostado. Então, estamos aqui totalmente abertos para sugestões de próximos temas, de como conduzir os aulões. Então, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like, tá bom? E bom, eu sou o Thiago, sou profissional de RH, sou apaixonado por pessoas. Quem me acompanha principalmente no LinkedIn sabe que eu tô sempre deixando isso em evidência. Amo transformação, inovação, aprendizado constante e o mundo de tecnologia, né? São um pouquinho aí das minhas paixões. Sou psicólogo em formação pela Unip, mas já tenho formação completa aí em RH, em BP pela PUC, fiz o MBA em gestão de pessoas, liderança e coaching. Recentemente concluí a minha pós-graduação em Direito do Trabalho e foi incrível, me deu muitos insights, muitos conhecimentos a respeito do tema. No ano passado, eu tive a imensa surpresa de ser indicado ao prêmio HR Influencers, que é um prêmio que determina ali, né, qual profissional mais influente do mercado de RH no Brasil, na América Latina. Eu fiquei aí no top 10, especificamente como oitavo profissional de RH mais conhecido aqui do Brasil, né, que determina mais influência aqui no Brasil. Sou apaixonado por animais, pela natureza, pelo aprendizado constante e pelo autoconhecimento, que é uma prática que eu defendo muito, que a gente tenha em todos os dias, que a gente busque se conhecer cada vez um pouquinho mais. E bom, nossa agenda de hoje, vamos falar o que é People Analytics, quais os benefícios do People Analytics, como eu implemento na minha empresa o People Analytics e muitos insights valiosos sobre todo esse universo de People Analytics que pode aí impulsionar o sucesso da sua área de RH, tá bom? Bom, queria antes de começar trazer um pouquinho da minha trajetória com People Analytics, né? Acho que muitos RHs começaram a ouvir o People Analytics na pandemia, né? Acho que muitas agendas, muitas pautas, né, das nossas agendas, elas ganharam mais destaque ainda na pandemia, né? Porque a gente, enquanto RH, teve que se reinventar todos os dias praticamente. Então, minha trajetória com People Analytics vem desde antes da pandemia. Eu, quando cursava RH alguns anos atrás, eu sempre trazia ali cases de People Analytics que a gente poderia utilizar dados para uma tomada de decisão, né? Qual caminho a gente vai seguir? Vamos primeiro escutar, olhar os dados para entender qual é o melhor caminho. Então, eu sempre trabalhei muito com People Analytics na faculdade, no trabalho. Então, é uma trajetória bem antiga que vem antes da pandemia. Mas afinal, galera, o que é People Analytics, né? Eu acho que aqui eu queria desmistificar um pouquinho o que muita gente acha que é People Analytics, né? People Analytics é só dados, mas não, né? Acho que aqui é importante trazer também uma reflexão para vocês de que dados, apenas dados, morrem no deserto, né? A gente precisa de um olhar especialista, a gente precisa que esses dados eles sejam concretos e que eles sejam bem trabalhados para que a gente tenha ali esse resultado final como a gente espera, né? Então, o People Analytics, ele é basicamente a prática de utilizar métodos e análise de dados para a gente conseguir extrair ali, a partir daqueles dados, informações sobre pessoas, né, sobre os nossos colaboradores. E quando a gente fala de People Analytics, galerinha, tem uma segmentação, tem uma ordem até a gente ter ali o resultado final. Então, a gente precisa primeiro coletar os dados de uma fonte confiável, de uma fonte concreta, organizar esses dados, porque eles vão chegar inicialmente com muitas informações, com algumas informações que talvez não sejam necessárias naquele momento, a gente precisa organizar tudo isso, e por fim a gente precisa interpretar esses dados.
né? E é nesse momento de interpretação que a gente precisa ter o olhar de especialista sobre aquilo que a gente está interpretando, né? Bom, um exemplo que a gente pode citar aqui é eu tenho uma área que está tendo maior número de rotatividade, mas do porquê que vem esse número de rotatividade, né? A gente está tendo esse maior número de saídas é por conta que o mercado está aquecido para essa área, para funções específicas, ou porque de repente é um problema com a liderança, né? Ou é um desalinhamento ali com o negócio. Então, preciso ter esse olhar especialista para eu ir além dos dados, é eu entender o contexto, não apenas os dados, né? Os nuances por trás de todo esse contexto. Então, quando a gente fala de toda essa ordem, de toda essa segmentação para a gente ter o resultado final, a gente precisa coletar os dados, organizar e interpretar ali. É muito bacana que nesse momento a gente tem o olhar de um especialista ali, para que a gente consiga ter a interpretação mais próximo da realidade, né? Não usar apenas os dados, mas ter um olhar de contexto, entendeu? O que está ali por trás de cada coisa, tá bom? Por trás de cada dado, no caso. E para finalizar esse primeiro bloco do que é a People Analytics, eu queria também desmistificar que para utilizar a People Analytics, você não precisa necessariamente ter um software, uma plataforma que trabalhe os dados, né? Muita gente acha que eu vou investir um alto custo numa plataforma que me traga análise de pessoas, né? Não, você pode começar pelo básico, né? Que é basicamente você ter ali uma planilha de Excel, depois você pode usar um Power Query, depois você pode usar um BI, mas a gente pode fazer o arroz com feijão muito bem feito antes da gente partir para algo mais robusto, né? Ambos geram o mesmo resultado. No final do dia, eu vou ter as mesmas análises de dados, né? Talvez algumas possam me trazer um pouco mais rápido, mas acho que dependendo ali do contexto da sua organização, da capacidade do seu time, a gente pode começar pelo básico e a gente vai cascateando essas ações, depois a gente tem ali um time mais robusto. Então, quais os benefícios de se usar o People Analytics dentro da nossa área de RH? São inúmeros, mas eu separei aqui alguns que eu acho que nesse primeiro momento é importante que vocês tenham muito claros, né, quais são esses principais benefícios. Então, primeiro é tomadas de decisões com dados concretos, embasados em dados concretos, né? A gente precisa sair daquele RH do achismo, do eu acho que, da intuição, da suposição, para aquele RH trabalha com dados, com evidências, com coisas reais, concretas, né? Porque quando eu saio desse RH de intuição, de suposição, eu vou para esse RH que trabalha com dados reais, concretos, eu vou reduzir o meu risco de viés e vou aumentar ali a probabilidade do sucesso do que eu estou fazendo, né? Do sucesso do meu negócio, do meu sucesso enquanto área de RH. Porque eu vou trabalhar com dados mais precisos e mais confiáveis. Então, aqui eu tenho todo esse meu contexto de dados reais, que consequentemente vão fazer que eu tenha decisões baseadas ali em dados concretos, né? Na confiabilidade. Então, isso é muito importante. Um outro benefício é a melhoria dos resultados organizacionais, do resultado do negócio, né? Eu acho que quando o RH ele sai desse RH de intuição e vai para aquele RH que trabalha com dados, que é orientado a dados, ele vai mapeando ali possíveis melhorias, né? E acho que o bacana também de trazer reflexão nesse tópico é que a gente comece a pensar como RH parceiro do negócio, que a gente possa sentar na mesma mesa que um CEO, que um diretor executivo, ou de repente num comitê executivo, enquanto RH, e a gente consiga trazer ações, desenhar um plano de ações que a gente tenha dados que tragam contexto para tudo isso, que tragam, olha, a gente está seguindo nesse caminho para trazer maior lucratividade para o negócio, para trazer um maior sucesso para o nosso negócio enquanto RH, porque os dados estão nos orientando a ir por esse caminho. Então, seja esse RH, né? Não seja o RH que as lideranças de fora enxergam como aquele RH burocrático que põe barreiras em algumas coisas, mas seja aquele RH parceiro do negócio, né? Eu acho que a gente não precisa deixar toda essa responsabilidade num BP, né? A gente, quanto RH, como profissionais de RH, a gente pode ter esse mindset, é girar uma chavinha. Não precisa estar na cadeira de um BP para para influenciar ali, né? Para ter influência no negócio, para ser um parceiro do negócio, né? Então é importante que, enquanto RH, a gente mude esse mindset para que a gente esteja alinhado ali com os resultados da organização, tá bom? Nem preciso falar, é claro que o People Analytics ele está ali trazendo muita otimização em recrutamento e seleção, principalmente quando a gente vai identificar critérios chaves para alguma posição que a gente está ali desenhando para um cargo, né? Então, é,
o People Analytics ele é muito aliado da área de recrutamento e seleção para garantir que a gente tenha redução no tempo, que a gente paga ali os melhores talentos num tempo hábil e não tenha tanto custo com aquela contratação, né? Aqui eu coloquei também o aumento do engajamento e retenção de talentos. Acho que é importante a gente entender as necessidades, as expectativas por trás de cada colaborador, né? Lembrando que cada colaborador, ele tem uma vida, ele tem as necessidades, ele tem as expectativas dele enquanto pessoa, enquanto colaborador. Então, é importante que a gente tenha tudo isso muito bem mapeado, né, todos esses dados muito bem mapeados, para que a gente consiga medir a eficácia dos programas de desenvolvimento, de aceleração de carreira, né, que a gente está proporcionando. E entender, olha, a gente está realmente oferecendo um plano de carreira realmente adequado para a expectativa desse colaborador, a gente está trazendo benefícios personalizados para ele, porque tudo isso influencia ali no engajamento e, consequentemente, na retenção desse colaborador também, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar e, através do People Analytics, a gente possa criar estratégias para aumentar o engajamento e a retenção dos nossos colaboradores. E por último, e não menos importante, para a gente fechar esse nosso bloco aqui dos benefícios do People Analytics para a nossa atuação enquanto RH estratégico, é que com o People Analytics a gente pode ter a previsibilidade do que pode acontecer ali durante o ano. Um exemplo clássico, galera que trabalha com DP, né? Se eu chegar para um RH estratégico e perguntar, olha, quais janelas do ano você tem mais saída de colaboradores? Ah, de repente pode ser agosto, pode ser agosto, dezembro e fevereiro, mas por quê? O que está por trás de tudo isso, né? Por que que a gente tem maior número de colaboradores saindo nessas janelas específicas? Ah, de repente a pessoa tirou férias em julho, foi buscar alguma oportunidade, ou foi abordado por algum recrutador, quer voltar a começar um novo ciclo. Dezembro e fevereiro a pessoa quer começar o ano num novo lugar, um novo ciclo. Então, a gente tem que analisar todos esses dados, a gente já consegue ter essa previsibilidade. E eu, quanto RH, já consigo me alinhar com as minhas áreas parceiras para definir um plano de ação que tenha ali a estratégia, ou de reter essas pessoas, ou de repente de falar sobre carreira mesmo com ela, para alinhar as expectativas ali entre o que a gente espera do colaborador e o que o colaborador espera da gente enquanto RH, enquanto empresa, para a carreira dele, para o desenvolvimento dele. Então, acho que aqui é importante que a gente, enquanto RH, traga muito essa pauta de se antecipar às tendências e às necessidades futuras, porque o People Analytics pode ser um grande aliado quando a gente para analisar esses dados e ter essa resposta com maior clareza, né? Bom, até aqui você já entendeu o que é People Analytics, quais os benefícios do People Analytics, mas agora quero que você deixe mais claro ainda na sua mente que o People Analytics ele tem um papel estratégico e fundamental dentro do nosso universo, que não é pequeno, de RH, tá? Que papel estratégico e fundamental é esse? Apoiar na transformação de um RH em um RH cada vez mais orientado a dados. Um pouquinho do que a gente já vem falando no decorrer desse nosso aulão. Quando o RH ele utiliza dados para tomada de decisões, a gente toma decisões embasadas em evidências, a gente deixa de lado aquela suposição subjetiva, né? O famoso achismo, RH achismo, né? A gente precisa trazer esse pensamento, esse mindset para o RH, né? Ser um RH orientado por dados, né? Mas ter o olhar do especialista para entender o contexto, continua sendo tão importante quanto. Alinhamento com os objetivos organizacionais. Aqui, mais uma vez, o RH parceiro do negócio, né? Entender quais os objetivos que o negócio espera da organização, da empresa, do RH, para que a gente consiga ali estar alinhado com esses objetivos, com essas expectativas. E quando a gente usa o People Analytics, ele vem muito com esse papel de fazer esse alinhamento mesmo, entender? Olha, esses são os objetivos estratégicos da organização. E eu, enquanto RH, posso atuar com esses e esses, trazendo tais planos de ações, né? Então, com isso, a gente, enquanto RH, consegue identificar oportunidades de melhoria e trazer ali planos de ação cada vez mais alinhado com o objetivo da empresa. Identificar tendências e insights valiosos, aquilo que a gente já falou, né? A gente consegue ter com o People Analytics essa previsibilidade, né? Identificar ali os padrões de rotatividade, entender o impacto
né, do desenvolvimento de habilidades no resultado da organização, identificar ali fatores de engajamento. Então, tudo isso é identificar essas tendências, esses insights, até essa previsibilidade. E acho que quando a gente é RH, a gente não é pego de surpresa, né, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. É muito bom, porque a gente consegue se antecipar ao problema e já pensar na solução ali de cara, né? Mas é um trabalhinho que precisa ser feito ali com muito cuidado, respeitando uma série de processos, mas que aí a gente percebe muito do quão fundamental é a gente ter o People Analytics no RH. Mais uma vez, é inevitável a gente falar em People Analytics e não falar na tomada de decisões cada vez mais concretas, embasadas em fatos, em dados, em coisas reais, né? Então, mais uma vez, eu venho trazendo essa reflexão para vocês, né? A gente precisa ser visto como um RH que tem confiabilidade. O que fala é real, o que fala é o que realmente está acontecendo. Com certeza, quando a gente traz isso para o RH, essa confiabilidade, a gente sai do achismo, a gente mostra para os nossos líderes, para toda a nossa liderança, principalmente a alta liderança, o quão a gente trabalha ali com essa orientação a dados, com coisas confiáveis, né, com dados reais. E é uma consequência da utilização do People Analytics a possibilidade de melhorias, né, na eficiência e na eficácia da área de RH, das práticas da área de RH, né? Acho que com o People Analytics a gente consegue mapear muito pontos de melhoria dentro de casa, né? Os dados eles ajudam a enxergar, será que o caminho que a gente está indo é realmente o caminho mais certo para o momento que a gente está passando, né? Então, quais melhorias a gente pode trazer para nossa área de RH através do People Analytics, né? E aí, para fechar esse bloco aqui do quão fundamental e estratégico é ter o People Analytics no RH, é que ele te possibilita ter influência estratégica no planejamento de negócios, né? Então, a gente sai de um RH que não tinha influência sobre o negócio, aquele RH que se trancava numa salinha e que resolvia tudo ali dentro com seus pares, para um RH que está ali no meio do negócio, que respira o negócio, né? E que através dos dados podem fazer esse alinhamento com os negócios e ter essa influência estratégica, né? Então aqui é muito bacana quando a gente, enquanto RH, consegue identificar ali possíveis lacunas que a gente tenha de competências e desenvolver um plano de sucessão para toda a organização, né? Para que a gente garanta que tenha o talento ali no momento certo que a gente precisa. Então, aqui, eu quero que a gente, quanto RH, traga muito essa reflexão do como a gente está sendo influente, né, para o nosso negócio, né? O como a gente está influenciando o negócio, né? Que a gente saia daquele RH que se tranca numa salinha e resolve tudo ali dentro para aquele RH que está no meio do negócio, que está respirando todo o negócio ali junto com todas as lideranças para entender ali, né, qual o melhor plano de ação que a gente pode fazer olhando para pessoas e para o negócio, né? Então a gente precisa equilibrar isso, garantindo que um influencie o outro de forma positiva. Então aqui entra muito o papel do RH, né? O quanto eu influenciando estrategicamente o planejamento do meu negócio, né? Então a gente precisa daquele RH que vá ali respirar o negócio e que tenha dados que embasem ali uma tomada de decisão que seja positiva para o líder, para o RH, para o negócio, né? Então aqui a gente entendeu o quão o People Analytics tem um poder, né, tem um potencial de transformar o RH numa função estratégica, aquela função que todos os líderes falam, não, eu tenho que chamar o RH, porque o RH tem o melhor dado que podem ajudar nessa decisão. A gente tem que ser esse RH, aquele RH requisitado, aquele RH que a liderança enxerga como, olha, pode ajudar a gente na tomada de decisão. E bom, a gente já viu até aqui o que é People Analytics, benefícios, o quão ele é fundamental e estratégico para o negócio, para o RH. Agora a gente vai ver quais as fontes de dados internas de dentro da organização que podem ser utilizadas aí no contexto do universo de People Analytics, tá? Queria começar aqui com vocês com dados demográficos. Dados demográficos é basicamente idade, gênero, etnia, localização geográfica, estado civil e por aí vai. Tem uma imensidão de dados que compõem dados demográficos, mas os principais são esses. O que importa que você saiba nesse momento
são esses, tá? Quando a gente tem esses dados e a gente consegue interpretá-los, a gente consegue entender ali a composição da força de trabalho que a gente tem dentro da nossa empresa. E ali a gente pode até, galera de diversidade e inclusão sabe muito bem do que eu tô falando. A gente pode identificar ali possíveis desigualdades ou lacunas de diversidade. Então, de repente, eu tenho um público mais homem na liderança. Eu não tenho um público mulher na liderança. Peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Em várias outras coisas, também não se limitando só a cargos de liderança, né? Então, quando a gente consegue trabalhar esses dados e ter o olhar ali de um especialista de diversidade e inclusão, ele consegue interpretar perfeitamente o cenário da organização, né? Trazer ali um plano de ação mais, né, necessário para aquele momento. Dados de desempenho, avaliação de desempenho eu defendo que ela tem dados riquíssimos, valiosos, que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Acho que galera que é BP tem muito isso. Eu vou fazer o comitê de calibração depois de uma avaliação de desempenho. Parece que quando você vai para o comitê de calibração, todos aqueles dados ali para os líderes se perdem, né? Então, acho importante a gente olhar com carinho. Eu acho que a avaliação de desempenho ela é algo que tem que ser vista como teu desempenho, a sua carreira. Não necessariamente que, olha, a avaliação de desempenho é uma promoção, é um mérito. Não. Avaliação de desempenho é uma coisa, promoção, mérito é outra. Eu acho que isso acaba se perdendo muito quando a gente fala em comitês de calibração, né? Quando um BP se junta com a liderança, com os líderes ali, vão fazer toda essa calibração para entender quem está acima, quem está abaixo da régua. Então a gente tem que mudar nosso olhar enquanto RH para a avaliação de desempenho, enxergar como algo ali, né, que não é necessariamente uma fotografia do momento exato, é um filme, é o que aconteceu com você, com a sua carreira, com o seu desenvolvimento nos últimos 6 meses, né? E o que a gente pode fazer olhando daqui para frente. Acho que é isso que a gente tem que ter muito claro em mente. Então, quando a gente analisa os dados que vêm de uma avaliação de desempenho, por exemplo, que são valiosíssimos, que são muitos dados, a gente consegue identificar quem está acima da régua, quem está abaixo, quem eu tenho que ter uma atenção maior, quem que eu tenho que desenhar um plano de ação em conjunto ali que possa melhor atender as necessidades, expectativas daquele colaborador, e aí a gente consegue ter uma gestão de desempenho cada vez mais eficaz. Dados de remuneração e benefícios, aqui é importante que a gente olhe, né, como que está a nossa composição de remuneração e benefícios hoje dentro de casa, né? A gente sabe que tem pesquisas salariais, que tem um alto custo, mas eu acho que a gente, enquanto RH, pode trabalhar com o que está dentro de casa também, né? Óbvio que a gente tem algumas fontes que passam alguns dados externos de quanto mais ou menos cada cargo está ali na sua faixa, mas eu acho importante a gente entender a composição, a equidade salarial, comparar a relação, a remuneração com relação ao que está no mercado, que a gente consegue ali identificar possíveis problemas na retenção e na motivação desses colaboradores, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha esse olhar e utilize o People Analytics para trazer todos esses dados e que a gente consiga compreender o todo. Aqui eu deixei dados de satisfação, então olhar para o clima organizacional, as pesquisas de engajamento, né, são muito importantes, conseguem trazer aí fortes insumos para a gente quando a gente pensa ali em melhorar a cultura organizacional, em melhorar a experiência do nosso colaborador. Acho que esses dados de satisfação conseguem apoiar muito, muito mesmo a gente nessa agenda. Dados de treinamento e desenvolvimento. Acho que muitos RHs dão treinamento, 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 mas chega um momento que fala, meu Deus, né? Fiz tantos treinamentos, mas eu não parei para medir a eficácia de nenhum deles, né? Como eu sei que aqui foi um gol, aqui bateu na trave, como que eu estou medindo isso? Então é bacana que a gente olhe para esses dados e faça essa medição, crie indicadores para entender ali se o que a gente está entregando é o que realmente aquele colaborador precisa, né? De competência, de habilidade, de conhecimento, né? Porque às vezes a gente sai dando um monte de treinamento e no final do dia a gente vai medir e falar, nossa, não era isso que eles realmente precisavam. Acho que a gente bateu na trave, vamos pensar no próximo para a gente acertar o gol em cheio, né? Acho que é essa reflexão que fica aqui.
Mais uma vez, trago dados de recrutamento e seleção. Acho que é muito importante que a gente olhe ali para os currículos, experiências profissionais, né, dos candidatos que a gente entrevista, os resultados dos testes que algumas empresas praticam, porque quando a gente analisa esses dados, a gente consegue, a partir deles, né, trazer ali os melhores candidatos para a vaga e, consequentemente, otimizar todo o processo de recrutamento e seleção e melhorar as práticas de recrutamento da área. E para a gente encerrar esse nosso bloco, aqui eu trouxe para vocês alguns dos exemplos, tá? Dos diferentes exemplos. Tem muitos outros exemplos, mas aqui estão os principais que eu tive aí no decorrer da minha carreira com o People Analytics, da minha trajetória com o People Analytics. Então é importante que a gente ressalte que quando a gente trabalha com dados, a gente trabalha com informações sigilosas, informações que detêm ali um certo nível de confidencialidade. Então, a gente precisa tratar esses dados de forma ética e estar ali em conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, a gente, enquanto RH, precisa estar muito alinhado com a LGPD e trabalhar esses dados da melhor maneira ética possível. Vimos até aqui as fontes de dados internas. Agora a gente vai ver quais fontes de dados externas que a gente pode utilizar no universo de People Analytics, né? Que eu deixei algumas das principais, mas eu quero focar muito com vocês em benchmarking com empresas, tá? Por quê? Mais uma coisa da pandemia. A pandemia trouxe muito ao RH a maneira de se reinventar todos os dias, né? E de provar ali para todo mundo para o que a gente veio, né? Acho que muita gente vivenciou isso. E, consequentemente, a gente começou a trocar muito com outras empresas que estavam passando pelo mesmo momento que a gente. Então, é importante que a gente, enquanto RH, eu sei que ainda tem alguns RHs por aí que tem o ego um pouco ferido, né? Ah, eu tô mandando muito bem, meu time tá arrasando, eu não tenho nenhum problema. Em time que tá se ganhando, a gente não se mexe, né? E a gente tem que mexer sim, a gente precisa sim estar constantemente reinventando algumas práticas, buscando oportunidades de melhoria, vendo onde a gente tá acertando, onde a gente tá batendo na trave, onde o gol tá certo. Então a gente precisa estar sempre refletindo sobre isso. Então aqui, eu queria que vocês vissem o quão é importante a gente ter trocas com outras empresas, né? Sair daquele RH que tem o ego inflado e ir para o mercado, entender o que o mercado está praticando e o que eu estou fazendo dentro de casa. É óbvio que em momentos de troca com outras empresas eu não posso abrir tudo, porque a gente fala de muita coisa confidencial, muita coisa que às vezes tem muita influência sobre o negócio. Mas a gente precisa, dentre essas trocas ali com a empresa, entender o que o mercado está praticando, né? O que está dando certo lá. E acho que também é importante trazer essa reflexão aqui de que não é porque a grama do vizinho tá verde que a minha vai ser verde também, né? Nem sempre o que funciona na empresa vizinha funciona na minha, até se a empresa for do mesmo segmento. A gente está falando de pessoas, pessoas são individuais, cada uma tem as suas expectativas, sua forma de pensar, sua maneira de ver o mundo e as coisas. É importante aqui que a gente entenda, né? O que funcionou lá não necessariamente vai funcionar da mesma forma aqui, né? Então a gente precisa valorizar cada vez mais as trocas com outras empresas, as trocas com outros RHs e pensar sempre em oportunidade de melhoria dentro de casa, que a gente possa trabalhar esses dados visando o plano de ação que traga aí ainda mais sucesso para o RH e para o negócio. E aí, gente, eu queria trazer para vocês aqui um estudo de caso para a gente poder finalizar esse nosso aulão, entendendo aí o conceito de People Analytics e como a gente pode ali utilizar ele, implantar da melhor forma possível, tá? Trouxe aqui uma empresa de tecnologia. A gente sabe que a maioria das empresas de tecnologia tem problemas, tem desafios ali relacionados à retenção de talentos, porque o mercado está todo tempo aquecido, principalmente tecnologia. Nessa empresa dessa nossa case, ela está tendo um desafio relacionado ali à retenção de talentos e ao alinhamento do programa de treinamento com as necessidades dos funcionários, tá? Então, esse é o problema que a gente tem que trazer a solução, tá? Então, aqui o que é que a empresa deve fazer, né? A empresa deve identificar ali as fontes de dados internas, então tudo que eu tenho dentro de casa,
disponível que eu possa trabalhar esses dados e ver a melhor resolução possível para esse problema. Então, eu posso puxar dados de sistemas de RH, avaliação de desempenho, pesquisas internas, engajamento que eu fiz em algum momento. Então, eu pego todos esses dados que eu tenho dentro de casa, mas eu também olho para fora. Quais dados externos, né? Quais os dados de mercado, por exemplo, que me trazem especificamente pesquisas salariais que eu consiga ali fazer um plano de ação. Então, isso daqui é o primeiro passo que essa empresa fez, né? Em busca da solução desse desafio. E aí a gente vê que quando essa empresa, né, e a gente olha para os dados internos e externos, entende como que a gente pode usar eles, a gente tem ali um projetinho de People Analytics já rodando, né? Então a gente, então essa empresa, nessa case, ela fez tudo isso. Olhou para os dados internos, externos, começou a rodar ali o People Analytics e quais exemplos de sucesso que a empresa teve, né? Ela analisou os dados de desempenho, de avaliação de desempenho, de feedback, e ali ele entendeu quais as competências que são mais importantes para o sucesso de cada função. Viu que magnífico é a gente ter isso muito bem mapeado? Isso é algo que o People Analytics já traz pronto, mastigado para a gente quando a gente faz uma análise bem feita, né? Então, quando a empresa entende ali, olha, cada função precisa dessas competências para ter o máximo de potencial liberado ali daquela função. Então, quando a gente entende isso, né, a gente começa ali a personalizar os programas de treinamento para garantir que sejam focais, sejam entregas focais, que a gente consiga entregar ali de maneira focal para cada colaborador a competência que ele realmente precisa dentro de um treinamento focalizado para ele, né? Aí eles também olharam para dados de engajamento, que trazem ali fatores chaves que afetavam a satisfação e bem-estar dos colaboradores. Então, quando a gente olha para esses dados, principalmente engajamento, que são dados ricos, né, para a gente olhar para essa caixinha de RH, a gente consegue entender como que a gente pode melhorar a nossa cultura organizacional, melhorar a comunicação interna, que é a nossa porta de comunicação com os nossos colaboradores, melhorar as práticas de reconhecimento, porque a gente consegue, quando a gente trabalha tudo isso muito bem alinhado, a gente consegue trazer um aumento muito significativo no engajamento desses colaboradores, tá? E aí, para fechar, né, os benefícios de People Analytics que essa empresa implantou para resolver aquele problema de retenção e alinhamento ali, de desenvolvimento dos colaboradores, eles conseguiram ter essa capacidade de previsibilidade das ações futuras de talento. Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente não tem uma bola de cristal que a gente consegue prever o futuro, mas quando a gente utiliza muito bem alinhado ali o People Analytics, a gente consegue entender as necessidades futuras que a gente vai ter. E aí, quando a gente olha enquanto recrutamento e seleção, a gente olha para se antecipar às necessidades futuras de talento. Então, é mais um benefício que essa empresa teve, mais um resultado importante que a empresa teve em cima dessa case, né? Então, ela conseguiu ali identificar as habilidades, competências críticas para o crescimento da organização. E ali vai permitir, consequentemente, que a gente faça um programa de sucessão cada vez mais forte na atração de talentos com o que realmente a gente precisa, né? Bom, vocês viram o quão essa case foi importante para a gente ter todo esse desenho, né? A gente pode começar simplesmente olhando para os dados que a gente já tem, né? Às vezes a gente tem um problema que a gente pensa no problema, mas a solução está bem diante dos nossos olhos, né? Tá para os dados. E quando a gente respira esses dados, a gente consegue lidar com eles muito rápido, de uma maneira muito mais assertiva também. Então, aqui eu queria trazer para vocês dados por dados, dados sendo apenas dados, morrem no deserto. Então, é importante aqui que você entenda que os dados são valiosos, são importantes, mas é fundamental, é necessário que a gente tenha ali, que a gente considere ali o contexto, né? Os aspectos subjetivos, a experiência do colaborador, o que está por trás da real necessidade de um colaborador, né? É aquela compreensão do contexto e das nuances por trás de todos aqueles dados que a gente está analisando.
Se a gente olha só dados por dados, sem esse olhar de entender o contexto, o que está por trás dos detalhes, o que está por trás de cada coisa, a gente fica no deserto, né? A gente tem muita informação, mas tá, né? Qual o contexto de tudo isso? Para fechar, quero trazer aqui para vocês uma reflexão muito importante. Em qual RH você está? Se é aquele RH protagonista, que senta ali no comitê executivo, que senta ali com a liderança e tem influência sobre o negócio, os líderes querem a sua opinião enquanto RH, aquele RH que ele está envolvido, conectado com o negócio, que ele tem influência sobre o negócio. Isso é ser um RH protagonista, isso é ser um RH estratégico, né? Então, em qual maturidade você, enquanto RH, está hoje, né? Acho que é importante a gente refletir sobre isso. O quão eu, RH, tenho de maturidade, né? Com eu, RH, sou protagonista, sou estratégico. Fica essa reflexão aqui para que vocês consigam entender o nível de maturidade hoje de você enquanto RH no negócio que você exerce hoje. Bom, aqui eu queria trazer reflexão para que você abrace o poder do People Analytics, abrace o poder dos dados, libere o potencial máximo do seu RH, dos seus colaboradores, da sua organização. Eu acho que cada vez mais nós, como RHs, podemos construir um futuro onde o RH ele seja aquele RH estratégico que impulsione o negócio, tá? Então fica aqui mais uma reflexão, né? Vamos amadurecer enquanto RHs, respirar dados, abraçar o poder dos dados e poder mostrar ali para a organização e ter essa capacidade de mostrar ali para o negócio, ou com você enquanto RH, parceiro estratégico, parceiro do negócio, pode impulsionar ali o crescimento da organização, tá bom? Bom, chegamos na reta final. No final do nosso aulão. Queria agradecer a você que ficou até aqui, nos acompanhando. Espero que você tenha gostado do nosso aulão. Já deixa o seu like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixei aqui as minhas redes sociais para que você entre em contato comigo, que a gente possa trocar algumas figurinhas sobre o tema ou sobre a nossa agenda de RH. Deixei meu LinkedIn também. Vamos fazer uma conexão por lá e compartilhar mais conhecimento com toda a nossa rede, agregar a nossa rede, ser o RH que compartilha conhecimento. Espero muito que você tenha gostado do nosso aulão. Um aviso importante: em breve eu vou estar abrindo a minha agenda para um treinamento de LinkedIn, o LinkedIn Stars, para garantir que você, para transformar você na próxima estrela do seu LinkedIn, no protagonista do seu LinkedIn, trazer aí um posicionamento mais assertivo dentro da plataforma, que você consiga alcançar os seus objetivos com o LinkedIn. Acho que o LinkedIn, ele é um universo gigantesco, cheio de oportunidade para tudo e todos. Então, quero te ajudar nessa jornada, nessa trajetória, te transformando ali na estrela do seu LinkedIn, despertando todo o teu potencial para que você possa se posicionar de maneira assertiva e alcançar todos os seus objetivos, tá bom? A agenda está aberta, o link está na minha bio do Instagram. É uma lista de espera para que eu consiga te atender de maneira personalizada, que eu consiga ali estar atuando com você de maneira individual. Então, é uma agenda mais restrita, tá? Por isso que a gente está abrindo uma lista de espera lá para conseguir atender todos vocês da melhor maneira possível, né? E de maneira personalizada, tá bom? Não esquece de mencionar a gente para que a gente possa ali entender e ver que você gostou do nosso aulão, que você ficou até o final e que você aprendeu junto com a gente aqui sobre esse tema tão importante, tão necessário para nós enquanto RHs estratégicos, RHs que têm ali influência sobre o negócio, tá bom? Muito obrigado, gratidão para você que ficou até aqui, um super abraço e até a próxima.